Pessoal, boa noite. Dar início aí, então a mais uma aula da nossa disciplina de processo civil, processo de conhecimento. Vocês já fizeram a avaliação da instituição? Acho que está aberto ainda, né? E se não fizeram ainda, é interessante fazer. Bom, na, na aula passada, então, nós falamos da, da produção de provas orais. Nós falamos lá da modalidades de produção de prova oral que compreendem o depoimento pessoal ou interrogatório das partes, autor e réu, e oitiva de testemunhas. Vimos lá quem pode ser testemunha e quem não pode. E normalmente daí as pessoas que não, não podem ser ouvidas como testemunha, via de regra são ouvidas na qualidade de informante, não prestam aí o compromisso de dizer a verdade sobre crime de falso testemunho. Então, pessoal, desde aí do começo do semestre, nós estamos vendo aí o andamento do processo. Nós vamos ver lá petição inicial, citação, audiência de conciliação, expós do réu, as providências preliminares, as resoluções das providências preliminares, né, o julgamento do processo conforme o julgamento conforme o estado do processo, julgamento antecipado do mérito, despacho saneador, vimos as provas. Hoje nós iremos ver então o final, essa parte final das provas, que é a audiência de instrução. Provavelmente vamos começar aí a ver a parte de sentenças, tá? Eu fiz esse apanhadinho rápido para a gente verificar aí, né, que nós estamos chegando aí no ponto final do semestre, e também estamos chegando no ponto final aí do processo de conhecimento. Então, como nós vimos lá, o juiz, no despacho saneador, ele já vai determinar a data e horário e o local para o começo da audiência de instrução. Aí, como nós vimos na aula passada, essa audiência pode acontecer com uma videoconferência para se ouvir uma testemunha ou que não esteja presente no momento ali por algum motivo que não possa dirigir até o fórum, ou porque está em outra comarca, ou ela vai ser ouvida em outra audiência, em outro momento, por uma carta precatória. Então, chegando neste dia, tá, vão ser apregoadas as partes. Acho que eu já mencionei isso para vocês. O servidor ali da vara, ele vai verificar quem é que está presente, se o autor está presente, se o réu está presente, se as testemunhas apresentadas no rol de testemunhas estão presentes, né? Vai pegar ali, então, documento dessas pessoas para comprovar se efetivamente são essas pessoas que estão ali, já vai consignar na ata da audiência quem é que está presente, quem é que está ausente, vai ter, de repente, alguma informação ali, se ele se ausente, ele justificou a ausência, tá? Aí, de início, na audiência vai adentrar as partes e os seus procuradores, e, mais uma vez, né, como eu já falei para vocês, que o CPC 2015,
ele possui o princípio lá de sempre tentar resolver a situação de uma forma consensual. Mais uma vez, iniciada a audiência de instrução, agora pelo juiz, pelo magistrado, vai se tentar fazer uma transação, conciliação, uma mediação. Então, mais uma vez, então, entrando na sala de audiência, autor e réu, o juiz vai questionar, abrindo a audiência, ele vai questionar se há possibilidade de fazer uma transação, um acordo, uma conciliação, uma mediação, tendo essa questão aí do princípio de tentar sempre solucionar o conflito por um meio alternativo. Primeiramente, nós vimos lá na conciliação e mediação que era um conciliador ou mediador, né, um servidor. Aqui vai ser o próprio juiz que vai estar fazendo este procedimento de conciliação ou mediação nos mesmos moldes, tá? Se for um direito indisponível ou as partes não tendo qualquer interesse ali já de conhecimento notório do juiz, ele pode pular essa parte, tá? As audiências do município, por exemplo, o juiz já abria dizendo que ele iria pular, ele não iria fazer a tentativa de conciliação, uma vez que o município já era notório que não fazia acordos, não fazia conciliação. Às vezes, quando tinha algum outro réu junto com o município, às vezes ele passava a bola para esse outro réu, né, uma pessoa jurídica, por exemplo, um servidor, alguma coisa assim, ver se ele, essa outra pessoa, tem um interesse ou não de fazer o acordo. É possível. Iniciado, então, vai ser feito o depoimento pessoal do autor, com o réu se retirando da sala de audiência. Depois o réu entra para o seu depoimento pessoal. Aliás, antes, isso se não tiver perícia. Né? O Código de Processo Civil fala lá que o primeiro a ser ouvido vai ser o perito e os assistentes técnicos, caso haja algum esclarecimento ainda a ser feito que não foi respondido por escrito. Então, houve uma perícia ali, houve uma ação de erro médico, né, foi nomeado um médico perito pelo juízo, o médico apresentou o laudo, respondeu todos os quesitos, preencheu tudo certinho conforme nós já vimos que o laudo pericial tem que ter. As partes são intimadas para se manifestar, para apresentar o parecer dos seus assistentes técnicos, apresentam, fazem manifestações. Aí, o perito, ele pode ser intimado para apresentar esclarecimentos do laudo por escrito ou, caso tenha sido designada uma audiência de instrução, ele vai ser intimado aí para ser ouvido, então, para prestar os esclarecimentos dele de forma oral em audiência. Então, aqui é uma exceção, vamos colocar assim, de que a perícia, né, ela pode ter uma manifestação oral caso seja pedido esclarecimentos e os esclarecimentos sejam tomados em audiência e não por escrito. Se foi deferido apenas prova pericial, aí não vai ter uma audiência, né? O perito ele simplesmente vai apresentar os esclarecimentos por escrito. Apresentado os esclarecimentos, uma das partes ainda quiser algum esclarecimento, ela pode pleitear que seja pautada uma audiência para ouvir o perito, porém aí fica a cargo do juiz, via de regra, tá? Nunca peguei uma situação, até pesquisando, não conheço situações aí de que, prestados os esclarecimentos por escrito, o juiz tenha pautado uma audiência simplesmente
prestar esclarecimento. Já presenciei situações de, tendo uma audiência para ouvir as partes, ouvir as testemunhas, o juiz também ouviu o perito, os assistentes técnicos, conforme prevê o código. Então, né, vamos ter aí, né, um mecanismo de ouvir primeiro o perito, caso necessário, caso deferido, caso tenha perícia, autor e réu, caso tenha sido deferido ou caso de ofício, o juiz queira ouvir uma das partes ou ambas, pode ter caso, como nós vimos, de ouvir só um ou só o outro, e oitiva de testemunhas. Colhida toda a prova, feita a instrução, o juiz vai terminar o encerramento da instrução. Então, no termo da audiência, ele vai declarar o encerramento da instrução e, pelo código, tá? Ele vai dar 20 minutos para cada uma das partes. Primeiro para o autor, depois para o réu, um prazo de 20 minutos, podendo ser prorrogado por mais 10, para fazer suas alegações finais orais, que também são chamados de debates orais. Havendo aí litisconsórcio, intervenção de terceiro, esse período de tempo também tem que ser rateado aí entre os litisconsortes, caso não haja nenhuma outra conferência aí, né, ou determinação entre as partes de comum acordo. Feitos os debates orais, o juiz ele vai prolatar então a sentença de forma oral na audiência. Então, vamos ver aí que a audiência ela é um ato complexo. Ela possui várias fases, vários momentos. Então, ela tem um momento de tentativa de conciliação, motivo de instrução propriamente dito, que é a oitiva das partes, do perito, das testemunhas, debate oral dos advogados, né, que vão fazer aí as suas alegações, suas razões finais, e, por fim, a prolação de sentença pelo juiz, que aí, pelo código, a sentença é o que põe fim à fase do processo de conhecimento. Havendo recurso, aí vai ter um novo julgamento pelo tribunal. Não havendo, aí vai se poder falar em cumprimento de sentença, uma execução de título judicial. Aqui também, tá? Nós vamos ter aí que, falei para vocês que as alegações finais elas são orais. Apesar, o código nos diz que em situações complexas, o juiz pode converter os debates orais para razões finais por escrito, prazo de 15 dias sucessivos. Então, prazo de 15 dias para o autor, depois 15 dias para o réu, terminando aí com o Ministério Público, caso o Ministério Público intervenha no processo, da mesma forma que nos debates orais. Aqui, tá? O que costuma acontecer na prática é, fim da audiência, o juiz converter os debates para alegações finais, até porque se marca aí várias audiências por dia e acaba, pela prática, pela experiência, tendo tempo aí para fazer esses debates, então ele acaba convertendo razões finais escritas, de forma com prazo sucessivo, e após a apresentação das razões finais, como as razões finais não foram em audiência, a sentença também não vai ser em audiência, ela vai ser em um momento posterior, sendo que o código, perdão, nos dá aí um prazo de 30 dias para o juiz proferir essa sentença.
Ah, professor, o que acontece se o juiz não proferir sentença em 30 dias? Pois é, são os prazos do juiz, são chamados os prazos impróprios, né? As partes, se perderem os prazos, dá decurso de prazo, pode se extinguir o processo, pode dar revelia. O juiz em si, se perder o prazo, a princípio nenhuma sanção é tomada, até porque a princípio esse prazo ele pode prorrogar aí por mais 30 dias de forma justificada. Então, pessoal, o rito, o procedimento da audiência de instrução é este: pregoação das partes, qualificação das partes presentes, tentativa de conciliação, perito se houver, oitiva do perito se houver, depoimento das partes se houver, testemunhas, debates orais, sentença na audiência, ou a conversão dos debates em alegações finais escritas, com prazo sucessivo, e sentença por escrito também com o seu prazo fixado. Por isso que ela é chamada de um ato processual complexo, ela tem várias fases, pelo menos 13, né? Pregoar e qualificar, tentativa de conciliação e a instrução. Parte de debate de julgamento que pode ser convertida para um momento posterior. Aqui, tá? Nós temos que nos atentar também que, tá? Nós podemos ter uma audiência longa, tá? Então, assim, professor, como assim? Uma vez eu presenciei uma audiência que durou ali em torno de 3 horas. Uma vez conversando com o juiz, teve um processo que a audiência começou por volta do meio-dia e terminou por volta das 8 da noite, porque tinha muita gente para ouvir, tinha várias partes, tinha várias testemunhas, tinha gente que tinha vindo de outra cidade, né? Então, o próprio código nos diz que a audiência ela é una, a audiência de instrução. Então, ela tendo o seu início, ela tem que ter o seu fim, preferencialmente no mesmo dia. Alguns autores vai dizer que essa audiência teria que durar até as 20 horas ou 8 horas da noite, podendo ser prorrogado esse horário por razão justificada. Qual que é essa razão? Evitar prejuízo, né? Como eu mencionei para vocês, tinha várias partes de fora, várias testemunhas de fora. É mais fácil ali ouvir todo mundo no mesmo dia do que interromper para se ouvir outro dia, sendo que não seria, esse outro dia não seria provavelmente o dia seguinte. O código fala ali que, apesar da audiência ser una, ela pode ser interrompida, aí não vai se ter uma nova audiência, mas sim a continuação da audiência que foi interrompida em pauta posterior com preferência. Porém, essa pauta em dias posterior vai ser uma pauta aí que o juiz tenha disponibilidade, as partes tenham disponibilidade. É preferencial, é preferencial. É marcada mais próximo possível, mas às vezes mais próximo possível é daqui 2 semanas, por exemplo. Aí, então, essas partes vão embora, elas vão voltar, né? Então, vale mais a pena se ouvir todo mundo ali. Caso não vale a pena, pode-se deixar para depois, principalmente porque um perito não compareceu, uma testemunha não compareceu, principalmente se esse não comparecimento ele foi de forma justificada até o início da audiência. Essa audiência ela também tem que ser prorrogada, ela tem que ser interrompida e ser reiniciada posteriormente. Como nós vimos nas aulas passadas também,
nós temos aí que nós ouvimos as testemunhas do autor primeiro e, na sequência, as testemunhas do réu, tá? Porém, essa ordem ela pode ser invertida. Vamos supor uma situação de que as testemunhas do autor não puderam comparecer, não foram localizadas, vai ter que ser expedida intimação, né, que o advogado juntou a R que não encontrou, vai ter que ser expedida intimação, como nós vimos na aula passada, pelo juízo, mas as testemunhas do réu compareceram. Então, decide-se de comum acordo entre as partes, autor e réu, e vai se inverter a ordem. É possível. Então, ouve-se primeiro as testemunhas do réu, numa data posterior, as testemunhas do autor. Ah, professor, é prejudicial para o réu ouvir as dele primeiro, porque o autor vai saber o que perguntar para as testemunhas dele depois? Pode ser que sim, né? Se você de repente for falar em alguma questão assim de estratégia, do que perguntar, pode até ser. Porém, acaba sendo prejudicial porque a pessoa teve que sair do seu trabalho para comparecer até aquela audiência. Ela vai ter que sair do seu trabalho de novo. Nós sabemos aí que os empregadores, eles têm que liberar por previsão legal, porém já tem o conhecimento aí de que alguns não concordam muito aí de uma, duas, três vezes para essas audiências aí sendo o mesmo processo. Hoje, na situação que nós estamos, como sendo tudo telepresencial, talvez aí até seria mais prático, né, de não precisar, de repente não precisa sair do trabalho todo o período, né, porque pode fazer pelo computador, o pessoal está em casa, home office, ou está na empresa ali o seu fone, né, o seu celular, um link, de repente o Google Meet para participar da audiência, alguma plataforma similar. Como eu mencionei também para vocês, essa audiência ela é una. Ah, então, se ela é interrompida, ela não é uma nova audiência. Quantas vezes ela pode ser interrompida, professor? Olha, eu já fui em um processo que acho que era a quarta ou quinta vez que se estava tendo uma audiência, porque estava tentando se ouvir uma testemunha e não se encontrava. Então, não é, aqui é diferente da de conciliação, que tem um prazo lá de 2 meses para ter o fim, né, se tem ou se vai ter ou não acordo. Aqui de instrução acaba não tendo um tempo aí. É óbvio que se você já tentou intimar a testemunha algumas vezes e não localizou, o juiz pode indeferir aquela testemunha, ou pode dizer para o advogado, né? Ó, doutor, essa testemunha vai ser dispensada porque ela não foi localizada. É importante para a defesa, é importante para o autor? Pode ser. Porém, como não está se localizando, né, o juiz ele vai ponderar com base nas outras provas, indeferindo a diligência para localizar endereço e, assim, não ouvindo, não produzindo aquela prova oral, não ouvindo aquela testemunha específica. A audiência, ela é gravada, captação de áudio e vídeo, inclusive a parte que está depondo ali, ela tem que ficar olhando para a câmera. Já presenciei situação de juízes que são chatos quando a parte ou a testemunha acaba movimentando a cabeça, acaba fazendo algum gesto ali, pede para voltar a olhar para a câmera. É raro, mas acontece. Isso às vezes acaba deixando a parte mais tensa, né? Normalmente, uma pessoa que vai ali como testemunha, como parte, ela não tem toda a vivência de estar numa audiência, então as pessoas ali já chegam um pouco tensas, ansiosas, às vezes aí acabam ficando mais tensas, mais ansiosas.
é, com as partes não tratando o testemunha com humanidade, ou o próprio juiz sendo meio ríspido, tá? Muito embora o próprio código fale aí que o juiz tenha poder de polícia, né? Então ele tem o poder aí de fiscalizar, ele tem o poder aí de exigir que a pessoa saia para ser ouvida a outra, ele tem toda essa questão de condução, de diligência da audiência como um todo. Ele pode, se a pessoa se recusar a sair e ficar muito agressiva, ele pode solicitar força policial, inclusive, tá? Presenciei uma situação uma vez, uma testemunha acabou travando tanto que ela acabou nem respondendo perguntas. Fiz, acho que fez uma, duas perguntas, já meio que deu uma intimidada ali, falando que se a pessoa, testemunha mentisse, ia ser presa, mesmo já tendo feito a questão do juramento a dizer a verdade. A testemunha travou e simplesmente não falou mais nada. Aí então, às vezes alguma prova ali que você quer demonstrar não serviu para muita coisa. Lembrando aí, você pode rolar 10 até 10 testemunhas, 3 para cada fato. Então aí é por parte, né? Então aí, o autor pode rolar até 10, o réu pode rolar até 10, tem litisconsorte, tem mais de um autor, tem mais de um réu, cada um pode indicar até 10. Né? Se tiver mais de um fato aí a ser comprovado. Já presenciei também, tá? Juízes que são mais legalistas, dizendo, doutor, já ouvimos 3, a próxima testemunha, ela comprova algum fato diferente ou vai comprovar o mesmo fato? Se for o mesmo fato, não vou nem ouvir. Aí então, nós vamos ver, tá? Que a audiência de instrução, ela é regida por alguns princípios. Né? Primeiro princípio, que é um princípio geral do processo, mas que se aplica também à audiência, que é o princípio da publicidade. Então, a audiência é um ato público. Qualquer um pode presenciar uma audiência, mesmo não sendo parte. Então, condições normais, eu não sou parte, mas eu gostaria, sou acadêmico, gostaria de assistir uma audiência para ver como é que funciona. Chego na vara, tem audiência agora? Tem. Posso assistir como aluno acadêmico? Eles não vai se opor, as partes não vão se opor, se não tiver nenhuma questão de sigilo, tá? Constar o nome, a pessoa consegue assistir à audiência. Ela é um ato público. Em tese, até teria que ficar com porta aberta, mas hoje, até por questão dos ar-condicionado, né? Mas nada impede de alguém querer entrar e assistir, presenciar a audiência. Ressalvar as questões de sigilo, né? Que envolvam aí estado da pessoa, questão de capacidade ou incapacidade, ação de divórcio, são ações mais complexas, né? Uma ação aí de guarda, nessas mais complexas, mais complexas não, né? Mais sensíveis, essas que correm em segredo de justiça, às vezes por ter um menor, né? A lei diz que tem que ser em segredo, ou por convenção das partes, acaba sendo por segredo. Uma parte pediu, o juiz deferiu. Essas que correm por segredo de justiça, por sigilo, esse público ou privado, aí não é qualquer pessoa que pode estar assistindo uma audiência. Lembro uma vez, quando eu era estagiário ainda, o... era uma audiência dessas de interdição, o
O Ministério Público havia concordado, mas a parte ali não havia concordado, e eu e a minha colega, tivemos que nos retirar da sala de audiência, uma ação de interdição ali para constatar se o parente dessa pessoa possuía ou não capacidade civil para gerar sua vida, seus bens, e não sei que fim deu, né? Tava essa questão de ver a audiência, acabei não podendo. Segundo princípio, pessoal, então é o princípio da concentração. É que toda a audiência, como nós já vimos, né, ela é una, ela é um ato só. Então, tudo se concentra naquele mesmo ato. Ah, professor, mas tem a interrupção, né? Interrupção, para, continua, mas é um ato só, não se tornou dois, três, cinco atos distintos. Princípio da oralidade. Todos os atos da audiência da instrução são feitos de forma oral, seja alguma pergunta, perito, para parte, para testemunha, seja algum requerimento. Terminado aí a oitiva das partes, das testemunhas, às vezes surge algum requerimento, ou às vezes foi feito um requerimento anterior, né? Constatar aqui que se a pessoa possui algum situação de interdição, por exemplo, ela tem algum benefício do INSS. O INSS foi oficiado, não veio resposta. Não, excelência, não veio resposta, então eu quero que seja novamente oficiado. Eu vou fazer um requerimento ali, o juiz vai deliberar, né? Em audiência de forma oral também o juiz vai despachar, ele vai dizer se ele defere ou indefere esse requerimento. Tudo de forma oral, gravado, e quando principalmente quando há requerimentos e quando há decisões, os requerimentos e as decisões fazem parte do termo de audiência. Então, eles vão estar baixados a termo. Outra coisa que pode estar no termo, também reduzida a termo, uma pergunta feita à parte ou feita à testemunha, que é indeferida pelo juiz, parte pede silêncio. Então, gostaria que constasse em ata, em termo, que eu fiz tal pergunta e foi indeferido, né? Consta em ata sem problema. E nós vamos ter aí o princípio da imediatividade, que é o princípio aí que nos diz que a sentença, a decisão final do processo tem de ser de imediato, com as exceções que nós vimos aí, né? Pelo juiz que produziu a prova, pelo juiz que ouviu as testemunhas, que ouviu as partes, porque ele vai ter mais conhecimento, vai saber mais do que as partes falaram, do que de repente um outro juiz. Até porque ele conhece melhor o processo, né? E aqui também em atenção àquela questão do princípio do juiz natural, né? O juiz que começou com o processo, ele termina a análise do processo. A legislação também, pessoal, nos prevê a possibilidade de adiamento ou antecipação da audiência, a requerimento ou de ofício pelo juiz. Adiamento, já presenciei, até acaba sendo normal. Às vezes já se comprova ali, eu tenho que juntar aqui uma testemunha, o AR da testemunha, 3 dias antes da audiência. Opa, voltou o AR, mudou.
Já junto, já peticiono excelência, designe-se uma nova data para que eu possa localizar a testemunha, sendo que é a testemunha-chave. Ele pode deferir, pode indeferir aí o adiamento. Antecipar uma audiência, eu particularmente nunca vi, nunca presenciei. Normalmente o que acaba acontecendo aí é o adiamento. Então, primeira possibilidade é adiamento, é por convenção, essa questão aí da parte requerer, porque uma das provas que iria ser produzida não vai, então, para não, entre aspas, se perder tempo, né, chegar lá não ter a audiência, o juiz ele cancela aquela audiência e designa uma data posterior. Uma segunda situação, convenção das partes. As próprias partes de comum acordo peticionam no processo dizendo que é para adiar ou para antecipar a audiência. É que, mais uma vez, a questão dos negócios jurídicos processuais, o Código de Processo Civil de 2015 trouxe também que as partes podem, né, fazer ali uma transação de como vai funcionar, a, né, nós já vimos aí alguns exemplos, a contagem de prazos, como é que vai ser o despacho saneador, então são o que o código aí chama de negócios jurídicos processuais. E uma outra situação, tá, que permite o adiamento da audiência é se sem motivo justificado a audiência atrasa por mais de 30 minutos. Aqui vamos ver uma situação, né? A audiência é pautada para 1h30 e o juiz chega às 2h10. Vamos colocar aqui, é um motivo para essa audiência ser adiada? O juiz vai dizer ali que houve uma situação plausível para esse adiamento, né? Houve uma justificativa, enfim, qualquer situação ali é questionável, tá? O código diz que pode ser adiado? Pode. O problema é que quem adia é o juiz. Ele atrasou, ele não vai pautar a audiência para outro dia. Você vai embora, certifica no processo aí que isso atrasado a mais de 30 minutos, por atraso do juiz, de forma injustificada, eu vou embora, eu quero que a audiência seja marcada para outro dia. Ele vai deliberar se isso vai acontecer ou não, né? Normalmente, ele mantém a audiência. A parte não estando presente, a audiência vai correr do mesmo jeito. Se a testemunha não estiver presente, essa testemunha vai ser considerada como dispensada pela parte. E se o advogado estiver presente, também vai ser considerado que se dispensou as provas a serem produzidas naquela audiência. Então, bem temerário aí a parte ou o advogado ou a testemunha não comparecer de forma injustificada. Aí, pessoal, o advogado peticiona justificando que ele não vai poder comparecer na audiência. Então, ele pede o adiamento. Em tese, ele é uma das pessoas que tem que estar presente na audiência. Aqui eu já vi duas situações acontecerem, né? De o advogado, por exemplo, ter duas audiências no mesmo horário, por exemplo. Uma no juizado especial, uma na vara comum, ou em dois juizados diferentes, ou em duas varas comuns diferentes.
Se houver apenas um advogado no processo, a probabilidade do juiz remarcar a audiência acontece. Se tiver mais de um advogado em procuração, o juiz acaba dizendo que um advogado não pode, mas o outro pode, então mantenho a audiência. Ah, professor, nesse caso de duas audiências, qual é a audiência que eu peço para ser adiada? Aquela que foi pautada depois. Então, eu tenho duas audiências pautadas para dia 7 de junho de 2021, um exemplo. Uma foi pautada em fevereiro desse ano, a outra foi em novembro do ano passado. Então, eu peço adiamento da de fevereiro deste ano, tá? Porque a data do despacho que a pautou é posterior ao meu despacho de novembro, que pautou a audiência para o mesmo dia. Tá? Porque eu estou prestigiando a mais antiga. Tá? Normalmente é o que acaba acontecendo. Pode peticionar nos dois processos, mas via de regra, se houver adiamento, vai ser adiada aquela audiência que foi pautada posteriormente, né? No meu exemplo aqui, entre novembro do ano passado e fevereiro desse ano, a que vai ser adiada é a de fevereiro desse ano. Que mais ou menos, né, em havendo um advogado só, é a mesma situação da suspensão do processo lá quando só se tem uma advogada e ela tem filho, ou quando só se tem um advogado e ele tem filho, que nós já vimos aí no bimestre passado lá as causas de suspensão do processo, né? Da mesma forma, se tiver um procurador só, o procurador vier a falecer, o processo suspende para nomeação de outro. Então, mais ou menos no mesmo sentido, a audiência acaba sendo prorrogada. Aí, então, tá? A audiência de instrução, então, tem esse formato, essas situações. Aí, então, na audiência, né, a parte pode fazer um requerimento, como eu falei para vocês. Esse requerimento pode ser deferido ou indeferido. Sendo uma decisão interlocutória, estando dentro do rol lá do 1015 do CPC, que é o rol de situações que falam que cabe agravo de instrumento, vai poder fazer um agravo de instrumento. Não o sendo, né, não vai ser possível, aí vai ter que se esperar a sentença, fazer uma apelação, para se recorrer aí da sentença propriamente dita, né, que é a decisão aí que põe fim ao meu processo de conhecimento, a minha fase de conhecimento. É a minha última fase, como nós tínhamos visto lá no começo da primeira aula. Então, nós temos lá a fase postulatória, fase instrutória, que nós estamos encerrando aí com a audiência de instrução, e a fase decisória. Fase decisória, ela já aconteceu quando nós vimos lá julgamento conforme estado do processo, julgamento antecipado do feito. São situações que eu tenho uma fase ali instrutória, uma fase instrutória curta, porque eu não tenho dilação probatória. Eu tenho aquelas situações ali onde julgamento conforme estado do processo, eu vou ter ali uma decisão que vai extinguir o processo sem análise de mérito, ou vai ali acontecer devido a um acordo entre as partes, o julgamento antecipado, se houve revelia, né? Então, nós já vimos ali situações onde ocorre a fase decisória e, terminando aí a audiência, também nós vamos ter na fase decisória, que é a fase da sentença.
Nós já vimos também fase decisória, quando nós falamos lá no começo, na fase postulatória, julgamento de improcedência liminar do pedido. O julgamento de improcedência liminar do pedido é uma sentença. O indeferimento da petição inicial, uma sentença. É uma sentença de extinção sem julgamento de mérito. Então, nós vamos ter duas modalidades de sentença. Uma sentença que não julga o mérito e uma sentença que julga o mérito. Uma sentença terminativa e uma sentença exauriente. Terminativa que não julga o mérito, exauriente que julga o mérito. Qual o mérito? O mérito lá da minha inicial. Então, a parte fez o pedido, né, ela fez toda a fundamentação, toda a causa de pedir, ela fez o seu pedido. Houve citação do réu, houve resposta, houve produção de prova ou foi julgamento antecipado. O processo chega para o juiz para ele decidir. Vai chegar ali, vai ver, tem preliminar? Tem. Vou acolher as preliminares. Aqui tem legitimidade de parte, tem falta de interesse, tem inépcia da inicial, tem litispendência ou coisa julgada, né? Situações que nós já vimos. Então, ele vai aqui proferir uma sentença de extinção sem julgamento de mérito. Ele não vai adentrar ao mérito do meu pedido. Tá? Por isso que é sem julgamento de mérito. Ele não vai dizer se o meu pedido tinha razão ou não, porque havia ali algum vício processual. Ou, tá? Vício processual por falta, ausência de interesse, existência de ilegitimidade, existência de litispendência, que são duas ações iguais em curso, coisa julgada, que é uma ação igual a uma ação que já foi julgada, a perempção, que é quando eu tento entrar mais de 3 vezes com a mesma ação, aí a ação não vai mais ser julgada. Então eu entro com uma ação, ela é extinta, sem julgamento de mérito. Entro de novo, ela é extinta sem julgamento de mérito, para um outro problema. Eu tenho mais uma vez para entrar com essa ação. Na quarta, é provocada perempção e eu não posso mais entrar com esta minha ação. Uma outra situação que também provoca o julgamento sem análise do mérito é se a parte autora não promover aí as ações que lhe são determinadas por mais de 30 dias, ou se a parte abandonar o processo. Então, a parte intimada, ela não se manifesta. A intimada, ela não se manifesta. Aí chega uma hora que o juiz vai intimar para que se manifeste se há interesse na causa. Ou às vezes a parte fala assim, a parte contrária fala assim, excelência, a parte foi intimada 2 vezes para juntar um documento, ela não juntou, ela não tem mais interesse, então tem que ser extinto o processo. A parte vai ser intimada por AR diretamente na sua casa, tá? Porque o código prevê lá no 485. Aí, não havendo nova manifestação, o processo é extinto sem análise de mérito. Outro lado, nós vamos ter aí as sentenças que exaurem o processo, que elas julgam o mérito. Tá? Então, elas dizem aqui o quê? Se o meu pedido é procedente ou é improcedente. Então, ele vai dizer se eu tenho razão ou não. Desde o meu julgamento de improcedência liminar do pedido até o final de todo o meu processo, com dilação probatória e tudo mais, com o julgamento de improcedência, que a parte não comprovou
fato constitutivo do seu direito, ou o réu comprovou um fato extintivo, modificativo do direito da parte. Uma novação, talvez, se houve uma nova dívida contraída mediante inovação, ou se houve a quitação e a parte está dizendo que a parte não pagou, o réu vem junto a recibo. Então, aí pelo julgamento de procedência ou improcedência do pedido. Segunda situação que é julgado o mérito, quando ocorre prescrição ou decadência. Então, o código vai nos colocar aí que prescrição e decadência, o juiz analisa o mérito. Embora ele não adentre efetivamente dentro da minha causa de pedir, dentro do meu pedido, vai ser um julgamento de mérito, porque ele vai reconhecer aí uma prejudicial de mérito. Então, toda vez que ocorrer uma prescrição num processo, essa prescrição, ela julga o processo de forma improcedente. Tá? E a terceira forma aí de julgamento de mérito é quando quando o juiz homologa. Então, até então, o juiz ele teve que declarar o direito. A próxima modalidade aí de sentença de julgamento de mérito é quando o juiz homologa. Transação entre as partes. Ele homologa que o réu concordou com o pedido e quando a parte renuncia a algum de seus pedidos. Então, aqui é quando há o consenso entre as partes. Tá? Quando a transação, ou quando o réu vem e reconhece a procedência do pedido. Então, como nós já vimos lá, que uma das formas de resposta do réu é que o réu reconheça, devo, tá certo, ou realmente tem coisa errada, eu bati o carro, tenho que pagar, posso ter um reconhecimento total ou um reconhecimento parcial, mas o juiz ele homologa o reconhecimento. Que via de regra, quando ele homologa é porque é total. Quando é parcial, aí ele tem que adentrar a parte do mérito, então ele poderia fazer ali um tópico de reconhecimento do pedido quanto à responsabilidade e fazer um julgamento de procedência em relação, ou de parcial procedência, em relação ao valor. Então vamos colocar assim, condene a parte a me pagar R$ 1.000 devido ao acidente. Então, realmente reconheço que o acidente ocorreu, mas que em vez de pagar R$ 1.000, tem que pagar 800. Juiz pode fazer um reconhecimento do pedido, dizendo que as partes reconhecem o fato incontroverso do acidente, porém tem a discussão do valor. Então, aqui não vai ser uma sentença de homologação total, ele vai homologar uma parte e a outra parte ele vai ter que julgar, vai ter que adentrar ao mérito. Lembrando aqui que a sentença, assim como o meu pedido, ela tem de ser, tá? De condenação a pagar, a reparar, uma sentença declaratória que declara a nulidade ou declara a veracidade de algo, ou uma sentença constitutiva que constitui ou desconstitui uma relação jurídica. E alguns doutrinadores
entendem aqui que a sentença pode ser mandamental quando manda a parte fazer algo. Tá? Porém, aí parte entende que essa questão mandamental já está dentro das outras três modalidades de pedido e de sentença. Então, se a parte pede 1.000, tá? O juiz só me pode condenar a 1.000 ou a menos, se eu tiver uma discussão. A parte pede 1.000 e eu falo que eu devo 800, o juiz, no dano material, ele vai ter que ponderar entre esses dois valores. Se eu peço, de repente, um dano moral, a parte pede 50.000 e a outra parte diz, não, excelência, 50.000 é muito, o dano moral é de 5. Ele pode valorar entre esses dois valores, né? Caso ele julgue aí procedente o dano moral. O que ele não pode fazer é colocar um valor daí do dano material, do dano moral ou de qualquer outro dano acima do valor pedido, nesse caso, ou acima dos 1.000 ou acima dos 50.000. Ele não pode também deferir algo que a parte não pediu. A parte entra com uma ação de dano material, ele julga procedente material e condena em dano moral também, sendo que a parte não pediu. E por que que não? Porque senão seriam sentenças nulas, tá? São eivadas de vício de nulidade. Uma delas porque está me condenando a mais do que a parte pediu, e a sentença tem que ser adstrita ao que a parte pediu, então aos R$ 1.000 ou aos R$ 50.000, ou alimentos de R$ 500 por mês, ou fornecer o medicamento X por um ano, né? Ou seja, porque a parte não pediu. Então, se a sentença ela é adstrita, ela é vinculada ao que a parte pediu. Se a parte pediu A, o juiz tem que fornecer o A. Se ela pediu A e B, aí ele pode analisar A e B. Se a parte só pediu A, ele não pode falar em B, C. Da mesma forma, tá? Se a parte pede duas, pede A, B, C, pede um dano material, um dano moral, ele só julga um, ele não fala do outro. A sentença também anula porque faltou coisa, tá? Porque aí teve uma omissão aí, faltou pontos para serem analisados pelo juiz, ele tem que analisar tudo o que a parte pede. Ele tem que julgar tudo procedente, ou tudo improcedente, ou procedente uma parte, improcedente a outra. Ele não pode simplesmente julgar uma parte e não julgar a outra. Ou a questão do valor que eu coloquei para vocês na dano material. Ah, não aconteceu o dano material ou aconteceu. Ah, o valor é de 1.000. Parte não questiona o valor, só questiona se o dano aconteceu. Então o valor tem que ser aqueles 1.000, não pode ser abaixo, porque não houve outro questionamento do valor ser menor. Havendo questionamento do valor, aí sim o juiz poderia dosar o valor para menor. Aí, pessoal, então na aula de hoje, nós vimos aí o rito da audiência de instrução, todo o seu procedimento, seus princípios, questão das alegações finais e sentença. Nós começamos a ver a sentença. Nós vimos aí, então, sentenças de extinção, com e sem julgamento de mérito. Nós vimos aí que as sentenças podem ser condenatórias, declaratórias, constitutivas e alguns entendem como mandamental. Nós vimos aí também as questões da nulidade da sentença, né? Quando o juiz julga a mais, quando o juiz julga algum pedido que a parte não fez, ou quando o juiz não julga pedido que a parte fez.
tá? Aí na nossa próxima aula, alguém tem alguma dúvida do que nós vimos antes de eu estar encerrando? Uma dúvida, algum comentário, algum questionamento? Então, pessoal, na nossa próxima aula, semana que vem, então, nós vamos continuar vendo sentença, até porque aí o código tem mais alguns pontos aí interessantes que demandam uma análise sobre sentença. Aí então a gente se vê na nossa próxima aula, no final de semana, um bom feriado a todos e até semana que vem.